Você já imaginou como seria escapar da morte? Não apenas sobreviver, mas literalmente ser transportado por Deus para outro lugar, sem que o toque da morte jamais te alcance. E se eu te dissesse que isso aconteceu com duas pessoas na Bíblia que foram levadas por Deus sem experimentar a morte, e uma outra que, por outro lado, passou pela morte, mas foi levado por Deus, o que torna sua história igualmente extraordinária e impactante até os dias de hoje. Imagine um homem, Moisés, que viu o poder de Deus como ninguém. Ele levantou suas mãos e o mar se abriu. Outro homem, Elias, confrontou reis e fez descer fogo do céu com uma simples oração. E então Enoque, um homem que caminhou tão de perto com Deus, que foi levado da terra sem sequer experimentar a morte. Mas o que aconteceu com eles depois? Onde estão agora? Essa pergunta por si só já te prende, não é? E o que será que eles estão fazendo agora? Enoque não morreu. Elias foi levado em uma carruagem de fogo. Moisés, apesar de ter morrido, teve um destino tão misterioso que seu corpo foi disputado no mundo espiritual. Quer saber mais sobre esses homens? Continue comigo e você verá como Deus preparou algo extraordinário para cada um deles. Algo que nos revela uma visão fascinante do futuro e da eternidade. Moisés, o amado de Deus que foi sepultado pelo próprio Criador. Moisés, o homem que viu a sarça ardente, que se encontrou com Deus face a face no Monte Sinai e que libertou Israel da escravidão no Egito. Ele conduziu seu povo em uma jornada de 40 anos pelo deserto, com sinais e maravilhas a cada passo. Mas ao final dessa jornada, algo curioso aconteceu. Moisés, que falava diretamente com Deus, não entrou na terra prometida. Moisés morreu, mas a sua morte foi diferente de qualquer outra. Você já ouviu falar de alguém sendo sepultado pelo próprio Deus? A Bíblia nos conta que o Senhor o sepultou em um vale em Moabe, Deuteronômio 34, 5 e 6. E até hoje ninguém sabe onde está sua sepultura. Agora, aqui começa o mistério. No livro de Judas 1:9, descobrimos que houve uma disputa espiritual entre o arcanjo Miguel e Satanás pelo corpo de Moisés. Por que Satanás queria o corpo de Moisés? E por que Deus interveio pessoalmente nesse caso? Imagine o que isso significa. A morte de Moisés não foi simplesmente o fim de sua jornada terrestre. Ele foi chamado para algo maior, algo celestial. E anos depois, no Novo Testamento, no episódio da Transfiguração, Mateus 17:3, quem aparece ao lado de Jesus conversando com ele? Moisés e Elias. Sim, Moisés estava vivo e sua missão continuava, mesmo após sua morte. Isso te surpreende? Você já imaginou Moisés, aquele mesmo Moisés que liderou Israel vivo e ativo no reino celestial? Agora vamos falar de Elias. Se Moisés teve um fim surpreendente, Elias teve algo ainda mais impressionante. Elias era o profeta que enfrentou o rei Acabe, desafiou os falsos profetas de Baal e viu Deus responder com fogo dos céus. Sua vida foi marcada por milagres e pelo poder de Deus. Mas o que aconteceu no final de sua jornada na terra? Elias não morreu. Isso mesmo, ele foi arrebatado ao céu em uma carruagem de fogo, segundo Reis 2:11. Imagine a cena. Elias, sabendo que seu tempo na terra estava acabando, caminhava ao lado de seu discípulo Eliseu. De repente, uma carruagem flamejante desceu dos céus e o arrebatou. Elias foi levado diretamente à presença de Deus sem passar pela morte. Agora pense um pouco, onde está Elias agora? Ele foi levado, mas a Bíblia não nos dá muitos detalhes sobre o que aconteceu depois. O que sabemos é que ele, como Moisés, apareceu na transfiguração ao lado de Jesus. Isso significa que Elias também está vivo e ativo no reino celestial. E aqui está algo ainda mais intrigante. Muitos estudiosos acreditam que Elias será uma das duas testemunhas que aparecerão nos últimos dias, como descrito no livro de Apocalipse. Será que Elias está se preparando para essa grande missão enquanto falamos?
Esse profeta que desafiou reis e venceu batalhas espirituais pode estar sendo preparado para um retorno à terra. Isso te faz imaginar o que mais Deus pode ter planejado para ele, não é? Agora, se Moisés e Elias já te deixaram curioso, Enoque é um dos personagens mais misteriosos da Bíblia. A Bíblia nos conta pouco sobre ele, mas o que sabemos é profundamente intrigante. Em Gênesis 5:24 lemos: Enoque andou com Deus e não foi mais visto, pois Deus o levou. Enoque simplesmente desapareceu. Ele caminhou tão de perto com Deus, teve uma vida tão íntima com o Criador, que foi arrebatado diretamente aos céus. Ele não experimentou a morte. Não houve sepultamento nem despedida. Um dia ele estava aqui e no outro estava na presença de Deus. Você consegue imaginar isso? Caminhar com Deus de maneira tão profunda que ele te arrebata? O que será que aconteceu com Enoque depois? Onde ele está agora? Assim como Elias, muitos acreditam que Enoque pode ser uma das duas testemunhas que retornarão nos últimos dias, testemunhando o poder de Deus antes do fim dos tempos. A Bíblia nos deixa essa porta aberta para a curiosidade. Agora que você conhece essas histórias, deve estar se perguntando: o que Moisés, Elias e Enoque estão fazendo neste exato momento? A Bíblia não revela todos os detalhes, mas ela nos dá vislumbres fascinantes. Sabemos que todos eles estão na presença de Deus, vivendo uma realidade celestial. Moisés e Elias, que apareceram no Monte da Transfiguração, tiveram a honra de falar com o próprio Jesus sobre sua missão na terra. Isso sugere que eles estão profundamente envolvidos no plano divino, mesmo agora. Mas e quanto a Enoque? Sua história nos deixa com mais perguntas do que respostas. Ele foi levado antes da destruição pelo dilúvio, talvez como um símbolo da pureza e da fé inabalável. Será que ele, assim como Elias, tem um papel a desempenhar nos eventos futuros? E o mais incrível de tudo isso é que essas histórias não são apenas sobre o passado. Elas apontam para o futuro, um futuro em que os que creem em Cristo também experimentarão a vitória sobre a morte, a ressurreição e a vida eterna. Moisés, Elias e Enoque são apenas um vislumbre do que está por vir para todos os que seguem a Deus com fé. Agora talvez você esteja se perguntando: e quanto a nós? O que essas histórias têm a ver com nossas vidas hoje? A verdade é que, assim como Moisés, Elias e Enoque, Deus tem um plano eterno para cada um de nós. A morte não é o fim. Para aqueles que definem em Cristo, ela é apenas o começo de uma nova jornada, um caminho direto para a presença gloriosa de Deus. A Bíblia nos ensina que um dia, assim como esses gigantes da fé, todos os crentes ressuscitarão e organismos glorificados. O que Moisés, Elias e Enoque experimentaram é apenas uma amostra do destino que aguarda todos os que andam com Deus. A morte não será mais um inimigo, mas uma porta para a eternidade, onde viveremos para sempre na presença do Criador. Então não importa o que você está enfrentando agora, lembre-se, há algo muito maior à sua espera. O Deus que caminhou com Moisés, Elias e Enoque caminha com você. A eternidade já foi preparada, e a vida que Deus promete vai além de tudo o que podemos imaginar.